Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loze Rezende. Loze se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar da sessão dos classiquíssimos, né? Faz tempo, né, que eu não falo dos classiquíssimos lá que rolam no Estação Net Botafogo 1 às segundas-feiras às 9 da noite, tá? E no Estação Net Gávea às quartas-feiras às 9 da noite também, né? Mas dessa vez, né, essa sessão dos classiquíssimos ela aconteceu no Estação Net Rio 1, tá? Porque tava rolando, né, a mostra Quem Quer Queer, né, no Estação Net Botafogo 1, né? Então, quer dizer, os classiquíssimos foram despejados ali por uma semana e foram pro Net Rio, tá? E passou um grande filme, tá, de faroeste, tá, gente? Chamado Consciências Mortas, de 1942 para 1943, tá, gente? Estrelado pelo Henry Fonda, pelo Anthony Quinn, tá? E pelo Dana Andrews, tá? Dana Andrews, ele fez vários filmes com Fritz Lang, né? Eu passei a gostar muito desse ator, né? Quando eu investiguei, né? Me debrucei um pouco, né? Sobre a filmografia completa do filme Fritz Lang, né? Durante a pandemia, né? Quer dizer, o que sobrou, né? Dos filmes dele, né? Só tem uns dois filmes dele que acabaram mudos, né? Que acabaram desaparecendo, né? Mas a filmografia do Fritz Lang é até razoavelmente bem acessível, né? Mas vamos falar desse faroeste, tá, gente? De 1942 para 43, tá? No filme a data tá 1942, né? Mas na internet diz que o filme é de 43. Eu vou botar como 42. Vou dar spoilers aqui como sempre, tá, gente? E aí, spoilers também de um filme feito em 1942, acho que pode, né? O que acontece, né? O Henry Fonda, né? Ele chega com um parceiro dele, ele tá vindo, né? Ele tá vindo para uma cidadezinha, né? Ele é um forasteiro, né? No caso, tá? E aí ele tá ali tomando, né? Um uísque lá de péssima qualidade no bar, né? Quando chega a notícia de que o dono de umas cabeças de gado acabou sendo assassinado, né? Por uns caras, né? E as pessoas na cidade ficam surtadaças com isso, né? E elas decidem ir atrás, né, desse assassino, né, dos assassinos, né, desse cara, né, desse criador de gado, né, que tinha, né, na região, né? E o que acontece? Um dos moradores da cidade pede, né, para que que o Henry Fonda, né, junto com esse seu amigo, né, vá junto com esse pessoal, né, para que essas pessoas, né, que estão sedentas por vingança não cometam nenhuma injustiça, né? E o que acontece, né? Eles acabam achando, né, esses supostos assassinos, né? O Dana Andrews e o Anthony Quinn são, né, dois desses caras e tem um outro senhor bem idoso junto com eles, né? E eles decidem que aqueles caras ali eram os assassinos e ao invés de levarem eles presos, né, acabam fazendo um ritual, né, de execução, né? Eles vão ser enforcados, aquele negócio todo, né? E o pessoal ali jura de pés juntos, né? Esses acusados, eles juram de pés juntos que eles são inocentes e que eles não fizeram nada de errado, né? Mas as evidências, né, são altamente incriminatórias daqueles três, né? E aí o que acontece? Eles acabam sendo executados, tá? Eu estou falando do filme de uma forma bem rápida, tá? Até porque o filme ele é bem curtinho, né? Ele tem uns 75 minutos, tá? Mas depois o que acontece? Quando eles entram em contato com o xerife que está fora, né? O xerife está fora da região, né? O xerife ele diz para eles, né, que na verdade aqueles caras que eles mataram não eram os culpados, que ele já tinha, né, prendido os caras e que o camarada lá que era a vítima, né, o cara que teria sido assassinado, né, não foi assassinado. Houve uma tentativa de homicídio, né, que acabou não acontecendo e o xerife prendeu os caras que fizeram a tentativa de homicídio, né? Então o que aconteceu? Todas aquelas pessoas, né, e eram muitas pessoas, né, chegaram e acabaram sendo culpadas, né, de matarem aqueles três inocentes por vingança, né? E no final do filme, né, o Henry Fonda ele leu uma carta, né, que o líder daqueles três, né, que foram mortos, né,
injustamente, né, deixa para a esposa, né, fazendo toda uma digressão, né, sobre o que é a justiça e o que não é a justiça, né, e todo mundo ficou ali praticamente, né, num grau de arrependimento enorme, né, quando o próprio personagem do Henry Fonda também falava, né, para aquelas pessoas todas, né, vamos com calma, não é bem assim, vocês têm que prender esses caras, eles têm que ter um julgamento justo, né? O juiz é que tem que decidir se eles eram culpados ou não, aquele negócio todo. E aí, essa é mais ou menos a tônica do filme. Lembra muito, né, o Doze Homens e uma Sentença, né? Também estrelado pelo próprio Henry Fonda, né? Onde jurados estão decidindo se um cara que está sendo julgado vai ser condenado à morte ou não, né? E o Henry Fonda também levanta a bandeira da inocência da pessoa, né? Eu cheguei a fazer o vídeo aqui, né, sobre esse filme, né? E o que acontece? No final das contas, os jurados acabaram sendo convencidos de que o cara realmente não era culpado, não existiam evidências suficientes para ele ser culpado, né? Nesse filme existem evidências, né, de que os três são culpados, mas no final das contas eles não eram também, né? E o Henry Fonda também ficou ali meio que tentando apaziguar e acalmar os ânimos e tentar evitar a execução, que no caso desse filme acabou não sendo bem sucedida. Gente, não é um grande faroeste, tá? Não é aquele faroeste assim de encher os olhos, tá? É um filme relativamente pequeno, né? De pouca duração, né? É um faroeste um tanto quanto obscuro na história do faroeste, né? Mas ele aborda essa questão de uma forma muito interessante, né? De realmente a coisa de você fazer justiça com as próprias mãos pode, às vezes, acabar provocando mais injustiça ainda, né? E que você não pode ir sedento de sangue, né? Para buscar a justiça a qualquer custo, né? E é muito interessante ver também o rosário de personagens que existe no filme, né? O próprio Henry Fonda, ele acaba ficando numa posição até mais periférica, né? O filme é estrelado por ele é o ator principal, né? E vai ter uma parte do filme e ele acaba ficando numa posição periférica, né? Vai ter uma parte do filme que o Dana Andrews, né, e o próprio Anthony Quinn acabam tomando conta do filme de uma forma assim maravilhosa, ficou bem bacana mesmo isso, né? Mas o filme é muito mais do que isso, ele é um rosário de vários personagens ali, né, que estão sedentos por vingança, cada um deles buscando essa vingança de uma forma diferente, né? Tem até uma senhora de idade que vai junto com eles, que é uma senhora de idade muito masculinizada, coisa e tal, né? Que tem, para esses padrões de mulher machona da época, né? Porque na década de 40, né? Esses papéis femininos, assim, que assumem umas posturas mais masculinas, acabam ficando até, de uma certa forma, estereotipados, né? No final das contas, né? A gente falou de Johnny Guitar outro dia, né? Da complexidade daquelas personagens femininas de Johnny Guitar, né? E nesse filme, essa senhora que fazia essa velha mais masculinizada, né? Era uma coisa bem mais estereotipada mesmo e bem pouco trabalhada. Ela aparece pouquíssimo no filme, né? Mas ela aparece com uma força muito grande no momento em que, né, a personagem dela tem voz, né? No caso, né? E é interessante você ver também que existia, por exemplo, um militar, né, que tinha um filho, né, e aquele militar ele queria a todo custo matar, né, buscar vítimas, executar vítimas, não importa se elas fossem culpadas ou inocentes, né, e queria que o filho participasse ativamente daquilo, porque o filho, para ele, era um cara banana podre, coisa e tal, não era um cara muito adepto de violência, coisa e tal, né, e ele também queria botar o filho dele naquela situação toda como se fosse uma prova de fogo para ele provar a macheza e a masculinidade dele, que o pai acreditava que não existia, tá? Então, quer dizer, você também tem esses personagens que vão aparecendo ao longo do filme, né? São muitos personagens que aparecem ao longo do filme. Isso acabou até diluindo um pouco, né, a participação do Henry Fonda no filme, o que foi uma coisa lamentável, porque eram muitos personagens para ser apresentados em só 75 minutos de filme. Talvez esse seja o principal defeito desse filme. De repente, seria melhor você botar menos, você enxugar um pouco mais desses personagens, tá? Eles terem, vamos dizer assim, uma participação um pouco mais atuante, você dá mais espaço de tela para o Henry Fonda, que apareceu muito mais no início do filme, e depois,
nesse processo de busca dessa vingança, né, ele desapareceu muito no filme e acabou ficando numa posição um tanto quanto periférica. Eram personagens demais. Ele tinha, por exemplo, uma ex-esposa que acaba se casando com um cara, né, que é um sujeito mais snob, que só faz uma participação muito rápida. Então você botou muitas histórias pequenas ali de personagens fragmentadas, né, que acabou desviando um pouco o foco da atenção do filme. E talvez esse filme ficasse bem mais interessante se houvesse menos personagens mais trabalhados. Talvez esse seja o grande problema desse filme, né? Mas ainda assim é um bom faroeste para se assistir, tá? Com esses 3 atorzaços aí, tá? O Dana Andrews estava sensacional no filme, o próprio Anthony Quinn estava sensacional no filme também. O Henry Fonda dispensa apresentações, né? Ele toma conta do início do filme com bastante força, né? Mas depois ele desaparece no meio desses personagens todos. Esse que foi o grande problema do filme. Eu queria ver um pouco mais de Henry Fonda nesse filme. De qualquer forma, tá, gente? Vale a pena assistir Consciências Mortas, tá? William Wellman na direção, tá certo? E o grande detalhe do filme é no final, né? Que no final do filme você tem um letreiro que é um anúncio de venda, né? De bônus de guerra no cinema que você está assistindo o filme, né? Que você está vendendo bônus e selos. Você pode comprar bônus de guerra e selos de guerra, né? No filme para ajudar, né, os americanos na Segunda Guerra Mundial. Isso daí realmente foi uma curiosidade bem grande. Você fica até com vontade de sair da sala e perguntar onde é que tem para vender, né? Mas lembrando que depois a gente acaba lembrando que está em 2025, né, no final das contas, né? Mas muito legal, gente. É uma experiência bacana você ver filmes antigos assim, né, na tela grande, né? Sempre vale a pena ver filmes antigos na tela grande. E o circuito de estação ele propicia de vez em quando essas vamos dizer, pérolas pra gente, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Dead in a Paiute's grave.